Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, Levíticos capítulo 4, a parte 2, episódio de número 368, esta que é a quinta temporada. Estamos vendo esta pregação expositiva, estudo sequencial da Bíblia aqui, capítulo por capítulo. Vamos continuar hoje o capítulo 4, na segunda parte. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, aprender mais um pouquinho. Você que tem desejo de aprender teologia bíblica ou aprender o texto bíblico de uma forma mais profunda, clara e objetiva, você está no lugar certo e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar sobre a oferta pelo pecado. O pecado, ele é claramente uma ofensa contra a lei, né? E a concepção fundamental da lei mosaica, que é nos apresentada aqui, era a comunhão entre Deus e o homem, a verdadeira bem-aventurança da existência humana. A lei foi uma definição dos limites daquele terreno de comunhão onde somente Deus e o homem poderiam se encontrar. Quer se trate de uma lei civil, uma lei moral ou uma lei cerimonial aqui do texto bíblico, a mesma referência dupla era de que era em cada uma a vontade de Deus como Criador, Redentor, Rei, a sujeição confiável do homem a essa autoridade divina. Uma ofensa à lei, neste sentido amplo da palavra, deveria incluir não apenas o estabelecimento deliberado da vontade da criatura contra o Criador, como em imoralidade ou desobediência intencional de qualquer tipo, mas qualquer coisa na conduta que impeça o cumprimento dos propósitos divinos, qualquer coisa que se opõe à lei como um princípio ativo. Sim, entenda comigo. Reconhecemos a mesma universalidade de sanção à lei naquela inevitabilidade que atribuímos às leis da natureza, sejam elas físicas ou sociais. Eles produzem os seus resultados tanto no indivíduo quanto na sociedade, além de todo respeito pelas pessoas. Perceba que aqui no texto nós aprendemos que o homem bom que viola uma lei da natureza, ele sofre as consequências. Não porque ele é punido pelo Deus da providência, mas porque ele se colocou no caminho da grande carruagem do progresso do mundo e se tornou até agora uma ofensa e uma pedra de tropeço. E por isso ele é tratado como tal. Foi um grande avanço na revelação que toda a vida humana foi considerada baseada na lei. Toda a lei foi declarada como sendo a lei de Deus. Portanto, toda retidão, toda felicidade deve vir de Deus. E isto como fruto de uma comunhão viva entre a criatura e o Criador. Eles produzem os seus resultados tanto no indivíduo quanto na sociedade, além de todo respeito pelas pessoas. A palavra traduziu ignorância, que traduziu aqui ignorância, ela significa desviar-se do caminho. A ideia da ofensa não é a da ignorância absoluta da própria lei, o que excluiria totalmente a ideia de culpa, mas sim da inadvertência por descuido, por enfermidade humana de qualquer espécie, ou pela conexão de nossa própria vida com a vida dos outros. Há muitas coisas que a consciência do homem deixaria de lado. Muitas coisas que poderiam escapar ao conhecimento do homem. Muitas coisas que seu coração poderia considerar certas, que Deus não poderia tolerar.
e que, como consequência, interfeririam na abordagem do homem para a sua adoração e o seu relacionamento com Deus. Assim é a consciência do homem, iluminada, seu poder ampliado pela revelação de Deus. Como Adão conhecia seu pecado com muito mais clareza quando Deus o chamou. A lei de Moisés, ela é um apelo à consciência, uma aceleração dela, um estabelecimento do espelho divino diante do homem, para que ele pudesse conhecer a si mesmo. Veja toda essa doutrina de culpa tratada por Paulo lá em Romanos 7. O pecado pelo mandamento tornou-se extremamente pecaminoso. Eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O pecado da ignorância representava a visão de Deus sobre o pecado em contraste com a visão do homem. Perceba, portanto, que como era uma oferta expiatória, ela proclamava tanto a justiça de Deus como condenando todo o pecado, quanto a misericórdia da aliança de Deus perdoando tudo. O homem, naturalmente, ele levaria em conta apenas os pecados conhecidos, mas a verdadeira paz é aquela que procede da certeza da expiação inteira e infinita. Quão diferente é tal revelação da misericórdia de qualquer uma das satisfações que eram meras tentativas de apaziguar a ira divina, como um perigo reconhecido. Mas os perigos não são apenas vistos, mas invisíveis. No caso das leis naturais, quantas vezes descobrimos que as quebramos quando não sabíamos? A verdadeira segurança é aquela que sabemos não ser apenas parcial e provável, mas absolutamente garantida contra todas as contingências possíveis. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Ele nos convida a nos esconder sob a sombra de suas asas. A congregação, ela era a nação em sua capacidade coletiva. Portanto, ela representava não apenas os indivíduos como pecadores, mas também a relação especial que havia entre a comunidade com Jeová, como corpo para a cabeça. A posição oficial do sumo sacerdote era de dignidade e solenidade peculiares. Portanto, o pecado do indivíduo, em seu caso, era mais do que seu próprio pecado. Era a violação daquela relação mais ampla em que o povo como um todo permanecia diante de seu Deus. Quantas vezes os homens fizeram em nome de seu sistema religioso ou em nome de sua capacidade o que, se tivesse sido atribuído a eles mesmos em sua vida privada, eles teriam rejeitado imediatamente. A pureza dos líderes da igreja e da vida da igreja em geral tem muito a ver com o crescimento do cristianismo. A história dos erros eclesiásticos é muito triste. Foi a pureza absoluta de Cristo que condenou tão severamente os líderes religiosos de seu tempo. Eles permitiram que suas consciências fossem cegadas pela corrupção do sistema sob o qual viviam. Eles fizeram o mal pensando muitas vezes que estavam servindo a Deus. No entanto, a igreja e seus governantes serão julgados, não pelo padrão de sua própria degeneração, mas pela lei de Deus. O julgamento começa na casa de Deus. Todos os detalhes da cerimônia, especialmente a conexão do sangue da oferta pelo pecado com os dois altares, o do incenso e o do holocausto, tudo isso apontava para a plenitude da expiação que Deus providenciou. No antitipo, o grande sacrifício oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo, cuja alma foi feita uma oferta pelo pecado, nós devemos enfatizar muito a perfeição divina da vítima oferecida, sua saída de Deus, sua representação em si mesma da justiça divina. Pois Cristo não é um salvador apenas de transgressões individuais, mas do próprio pecado como um princípio maligno em operação na natureza humana, na natureza do homem. A menos que nos apeguemos, meus queridos, firmemente à
perfeição expiatória de Cristo, não podemos proclamar o dom regenerador do Espírito Santo. Pois a nova vida, ela deve ser fundamentada em uma justificação perfeita. A mesma fé que nos admite no perdão dos pecados pelo sangue de Cristo, também nos admite naquela comunhão e união vital com o Redentor vivo, que é o começo de uma nova vida no Espírito. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,2, ele coloca a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo em justa posição. Eles estão incluídos no único sacrifício do Calvário, pelo qual é feita a expiação, e o poder de uma vida sem fim é revelado naquele que, tendo se oferecido pelo Espírito sem mácula, ressuscitou dos mortos para se tornar o capitão da salvação, o primogênito entre muitos irmãos, o segundo Adão, o homem que é feito por sua obra divina, um Espírito vivificante. Cristo é de Deus e vós sois de Cristo. Pecado no pensamento de Deus significa morte, e o pecador deve ser levado a sentir que, como tal, ele é digno de morte. Portanto, ele deve trazer um animal de seu rebanho e deve ser morto, a culpa do ofertante tendo sido solenemente confessada e por imputação formalmente transmitida à cabeça da vítima. A vida de um pela do outro, sem dúvida, bastou para o tempo e para o propósito, mas não foi a redenção que uma raça culpada precisava e que um Deus de paz sem limites pretendia e assim se preparava para suprir. A oferta pelo pecado era profética, simbólica. O sangue de touros não poderia tirar o pecado do mundo, somente o Cordeiro de Deus morto serviria para isso. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se alguém pecar, ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados de todo mundo. Temos corpos que precisam ser vestidos, alimentados, etc. Mas isso não é nada comparado ao fato de que somos almas que pecaram, precisando ser perdoadas e aceitas por Deus. Se o judeu tinha grandes vantagens sobre o gentio, somos muito mais privilegiados do que ele. Foi oferecido por nós um sacrifício pelos pecados para sempre. Hebreus 10, 12. A expiação pela transgressão voluntária. O livro de Levítico, ele recompensa bem a leitura cuidadosa nos dias em que há muitas tentativas de diminuir o senso dos homens da enormidade do pecado e da necessidade de uma oferta propiciatória. Os seus ensinamentos são impressionantes, as suas imagens vívidas. As palavras usadas aqui no texto para denotar pecado, elas implicam um desvio do caminho traçado, um desvio da retidão. O homem erra o caminho, ele se desvia como ovelha perdida. Ele faz o que não deve fazer. E assim os preceitos de Deus são menosprezados e a honra de Deus é ferida. Lamentar o ato e expressar tristeza e determinar não ofender novamente são bons até onde vão, mas para limpar a mancha, sangue deve ser derramado. Isso é o que embranquece as vestes contaminadas. Pecador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ter o pecado trazido ao seu conhecimento para que você tenha uma visão mais adequada de sua pecaminosidade, para derramar gritos agonizantes e torrentes de lágrimas. Isso não será suficiente para obter perdão, a menos que seja acompanhado da apresentação ao Pai da justiça de seu Filho. O sumo sacerdote era o representante da nação e, portanto, sua oferta deveria ter um valor igual ao apresentado por toda a congregação. Da mesma forma, o pecado de um governante era mais visível do que o de um súdito.
e prejudicava ainda mais a Deus. E não foi sem razão que o apóstolo exortou que a intercessão fosse feita pelos reis e por todos os que estavam em posição de autoridade. A iniquidade em altos cargos na igreja e na sociedade, elas causam o maior escândalo. Sim, torna-se mais prejudicial em seus efeitos e é mais ofensiva a Deus. Tanto o animal oferecido quanto o ritual observado, eles testemunham a relativa enormidade das transgressões das diferentes classes, que nós vamos ver ainda nos próximos episódios. Sacrifício pelo governante, pela pessoa comum, pelo sacerdote, nós já vimos algumas coisas. Despojar a honra da consequente responsabilidade não podemos, mas nós apontamos para a ampla provisão de perdão, concedida para confortar o príncipe, o camponês, o sacerdote, o leigo, o indivíduo e a nação. Nosso Redentor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Ele satisfaz todas as reivindicações, reconcilia-nos com Deus para que nossas ofensas não sejam imputadas a nós. Já agradeceu por isso hoje? Obrigado, Jesus, por morrer em nosso lugar. Não porque sejamos merecedores, mas porque a misericórdia e o amor do Pai é imensamente grande. Imensamente grande é uma redundância, né? São imensos, são imensuráveis, não pode ser medido. Tá bom, meus queridos? A gente se encontra no próximo episódio, sem falta, para continuarmos meditando mais no texto bíblico, tá bom? Temos aprendido muita coisa legal e tem muito mais para nós aprendermos, que você encontra muita teologia bíblica a um toque aí no seu celular. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.